Como vocês sabem, eu estou estudando a carta de Paulo aos Efésios. Hoje é a 11ª mensagem. Nós vamos ler Efésios 3, de 7 a 13, que diz assim: do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça, de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos a ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Queridos, na semana passada, eu falei para vocês sobre as qualidades de um vocacionado. E contei para vocês que o apóstolo Paulo ficava assim muito impactado com o fato de que Deus o chamou na eternidade para fazer aquilo que ele tinha que fazer, né? A sua chamada, a sua missão. Esse texto que nós acabamos de ler é a continuação daquele texto. E aqui ele não está simplesmente falando da sua vocação, mas ele está dizendo a razão por que ele é um vocacionado. Por que de fato Deus o chamou para fazer o que ele tinha que fazer. E ele então, ele chega à seguinte conclusão, que vale para você e para mim também. Tudo que Deus deu para Paulo, dons, portas abertas, oportunidades, tudo que Deus deu para ele foi meramente pela graça. Por isso a mensagem que eu quero trazer para vocês hoje se chama Atraído pela Graça. E eu lendo esse texto, pensando nele, eu fiquei imaginando como isso é verdade, gente. Eu lembrei muito da minha infância. Pensa num menino que desde que nasceu só ouvi maldições. Acho que tirando a minha mãe, que nunca falou nada de ruim para mim, todas as pessoas que estavam perto de mim só falavam coisa ruim. Esse menino não tem jeito. Isso não vai dar boa coisa, não. Os professores, todo dia eu ia de castigo, gente. Todo dia de castigo. E pensa que isso adiantava? Não adiantava. Todo dia eu brigava, todo dia eu batia em alguém na escola. E as pessoas diziam, não tem o que fazer com esse menino. Eu cresci ouvindo isso. Mas eu descobri uma coisa, que o dia que eu encontrei Jesus, eu descobri o que é graça, favor imerecido. Ele me escolheu a despeito de mim. Eu era um improvável. Então eu já começo dizendo para você, que não importa qual seja a situação que você esteja hoje, importa que a graça de Deus pode transformar a sua vida. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Você pode repetir comigo? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E o que me atraiu, pode aplaudir. E o que me atraiu para Jesus foi essa graça. Foi saber que, a despeito do que as pessoas pensavam de mim, Ele tinha um outro propósito para a minha vida. E queridos, eu penso que foi assim que Paulo sentiu também. Depois de tanta coisa errada que ele fez, né? Matou pessoas, levou para a prisão, perseguiu aquele que era o Salvador. Agora, Deus chama esse camarada para ser o pregador do evangelho da graça para todo mundo. É graça pura, não havia nele nenhum merecimento. Essa é a razão porque Paulo, mesmo estando preso em Roma, ele não tinha uma atitude de
negativismo, de reclamos. Por quê? Porque ele se sentia muito atraído pela graça. Então eu quero começar dizendo para vocês que esse texto aqui mostra que Paulo foi atraído pela graça para os chamados que Deus tinha, para mim e para você. Isso significa que ele entendeu que Deus o tirou de onde ele estava e deu a ele um ministério maravilhoso, deu um entendimento que ninguém tinha até aquele momento, que era o mistério da graça. Para quê? Para que ele fosse portador de uma mensagem para todos aqueles que Deus chamou lá na eternidade. Você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida? Quem já aceitou? Você sabia que Ele te alcançou com a graça? Tem milhões de pessoas no mundo que ouve, entra por aqui, sai por aqui. Mas para você não, a palavra encontrou guarida no seu coração. Então saiba que o apóstolo Paulo, bem como nós todos, somos atraídos para a graça de Deus em benefício dos chamados. E eu vou ler de novo os versículos 7 a 9, diz: do qual fui constituído ministro. Essa palavra ministro no grego é diácono. Cadê os nossos diáconos aqui? Ministro. Paulo era um diácono como vocês, glória a Deus. Conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios. Vejam, a graça que o atraiu para alcançar os gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus que criou todas as coisas. Então a primeira coisa que eu vejo a graça fazendo na vida de Paulo, transformou Saulo, aquele indivíduo iracundo, com vontade de matar todo mundo, num servo, num diácono, em favor dos chamados de Deus na eternidade. E ele fala: eu fui constituído ministro ou diácono conforme o dom da graça de Deus a mim concedida. Eu não merecia, eu não era capaz, mas mesmo assim Deus me chamou. Eu quero te dizer hoje, uma das estratégias mais eficazes do diabo para manter crente amarrado é mostrar como você não vale nada, que você não merece. Quem é você para falar de Deus? Você é um Zé Mané, você é uma pecadora. Você diga para ele assim: sou mesmo, mas Jesus me transformou, e hoje eu sou filho e sou chamado por esta graça, e eu vou usar os talentos que Deus me deu, e eu vou ser instrumento para a glória dele. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Paulo diz que essa graça também não é simplesmente assim: olha, tudo bem, vem para cá do jeito que você está, que eu vou te usar. Não, esta graça, ela tem poder para transformar as pessoas. E ele deixa claro: segundo a força operante do seu poder. O que é que energiza a graça? O que é que empodera a graça? É o poder de Deus para fazer o impossível. Você está me entendendo? Deus é capaz de transformar Saulo em Paulo, um bandido num homem de bem. Ele é capaz de transformar uma pessoa deprimida em alguém que tem a alegria do Senhor todo o tempo. Amém, irmãos? Nós temos que crer e ser atraídos por essa graça, porque ela não é só a concessão de Deus de nos levar para um patamar de fazer coisas maravilhosas, mas ela é o poder de Deus que opera em nós. Operou na vida de Paulo, operou na minha vida, irmãos. Ninguém achava que eu pudesse fazer coisas boas, e hoje muitas vezes eu choro diante de Deus. Por quê? Porque eu vejo os testemunhos das pessoas dizendo: pastor, eu fui transformado pela tua palavra. Não é a minha, é a de Cristo, mas eu sou o portador dela. E deixa eu te dizer uma coisa: se você se dispuser, quanto mais da graça você chegar, mais você vai entender que Deus é um Deus que transforma, e que dá a você a autoridade para chegar aos lugares altos e arrancar
aqueles que estão nas trevas e trazer para a maravilhosa luz de Cristo. Amém? Então eu não tenho dúvida que mais uma vez Paulo está pensando em como Deus foi capaz de tirar um indivíduo, um religioso, fanático, que matava por causa da sua fé, e transformá-lo no grande e no maior apóstolo dos gentios. Então, querido, eu quero em primeiro lugar te lançar a seguinte pergunta. Sabe aquela pessoa que você fala, essa aí não tem jeito? Você conhece alguém assim? Você tem alguma pessoa na tua família que fala, esse não tem jeito, esse aí nem Deus faz. Bate na boca 3 vezes e lava com sabão, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus ama fazer isso, pegar um camarada que ninguém dizia nada dele e levantá-lo e fazer dele um homem de Deus, uma mulher de Deus. Você pode dar um grito de júbilo aí, meu querido? Dá um glória a Deus aí. Essa graça transformou a Saulo, o perseguidor dos cristãos, em Paulo, o apóstolo dos gentios. Isso não foi pela escolha de Paulo, não foi porque ele de repente decidiu que ele ia fazer o certo. Isso aconteceu porque tem um Deus que está no trono, que é soberano, é todo poderoso, e quando ele decide fazer, ele faz. Portanto, esta graça mudou a perspectiva de Paulo sobre si mesmo. Ele diz assim no versículo 8: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Alguns dizem que essa é uma hipérbole piedosa. Afinal, Paulo não era o menor de todos os santos. Na verdade, sabe o que eu entendo? É que Paulo sentia exatamente isso. Quando ele olhava para ele e fala, eu matei muita gente, eu não sou digno de ser um apóstolo, eu não sou digno de pregar essa mensagem, mas a mim, o menor de todos os santos, ele me constituiu ministro. Querido, a graça de Deus opera no seu interior. Tem muita gente com a autoimagem destruída porque a família destruiu, porque pai destruiu, porque professores destruíram, porque pessoas disseram que ele não valia nada. Mas quando vem o Espírito Santo e entra com a sua graça, transforma a visão que aquele indivíduo tem de si mesmo. Paulo, ele sabia que de maneira humana ele era o menor de todos os santos, mas ele sabia que nas mãos do Deus poderoso ele era uma potência. Esse homem não tinha medo de nada e de ninguém. Por quê? Porque Deus o transformou. Diga assim, Deus tem poder para me transformar. Diga, a graça de Deus é transformadora. Então, aquele homem que levava as pessoas para prisões, levava à morte por causa da fé em Jesus, agora não é mais um justiceiro. E eu fico imaginando isso. Você já viu aí na internet esse monte de justiceiro que tem aí? As pessoas que só ficam apontando defeitos dos outros. Ah, fulano de tal, isso não é crente não. Eu estou falando desse tipo de gente que fica o tempo inteiro apontando os pecados dos outros, como se fossem santos, irmãos. Sabe o que está faltando para essa gente? Ter uma verdadeira perspectiva de quem é pecador. Mas Paulo foi transformado e de repente ele se torna o pregador da graça. E eu tenho que fazer uma ressalva aqui. Em nenhum momento Paulo disse para você viver em pecado e que está tudo bem viver em pecado. Ao contrário, a mesma graça que te aceita é a que te transforma e te liberta. Mas o olhar dele para o outro mudou. Porque antes ele se achava o cara. Antes ele tinha sido criado aos pés de Gamaliel, era o homem mais culto da sua época, preparado para chefiar o sinédrio. Ele era um santarrão, um fariseu. A gente chama fariseu, né, do indivíduo que é aquele que se acha, que acha que é melhor que Jesus. Tem alguns fariseus aí que se Jesus viesse aqui iam condenar Jesus, porque ele não estava no padrão. Quem tem a graça não.
A graça, a primeira coisa que ela faz é iluminar você. E aí você começa a ver quanta podridão existe em você. Mas você ao mesmo tempo está protegido pelo amor do Salvador. E você percebe que você vai mudar, porque quanto mais você chega perto dele, mais você percebe o quanto ele é bom e não o quanto nós somos bons. É por isso que Paulo não está aqui usando de uma hipérbole piedosa. Ele está falando do que ele vê a respeito de si mesmo. Certa vez eu li uma frase que dizia: santo não é aquele que nunca peca, mas é aquele que mais vai à fonte se lavar. Santo é aquele que o tempo inteiro percebe dentro de si os pecados, mas ao mesmo tempo entende que a graça de Deus está disponível. Sabe, queridos, essa graça fez com que ele se sentisse um privilegiado, por ser escolhido como um pregador da mensagem que tanto combateu. Ele diz: me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Essa graça lhe permitiu conhecer também os segredos divinos ocultos até então. Versículo 9 diz: e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas. Queridos, a graça, essa coisa da salvação pela graça, você nunca pensou nisso? O cristianismo é a única religião do mundo que prega sobre isso. Você chegar a perguntar para um muçulmano: você tem certeza da tua salvação? Ele fala: não. Eu espero muito não queimar no mármore do inferno. Se você chegar para uma pessoa espírita e perguntar se ele tem certeza de onde ele vai estar, ele fala: eu não sei. Eu não sei se eu atingir o nível correto. Se eu não atingir, eu posso voltar de novo e reencarnar até que um dia eu chegue no estágio do nirvana. Se você perguntar para uma pessoa cristã mesmo, mas de uma igreja que não enfatiza a salvação em Cristo, o que ela tem no seu coração é dúvida. Por quê? Porque ela reconhece que é pecadora. Mas se você perguntar para uma pessoa que foi transformada pela graça, ela tem uma alegria e uma gratidão eterna, porque ela sabe que não é por aquilo que ela fez, mas é por aquilo que Ele fez. Aleluia, glória a Deus. Então eu quero dizer para você que está me vendo aí, cuidado quando você assume um discurso de o santarrão, o acusador, o juiz. Queridos, ninguém pode julgar a ninguém. Só Jesus é perfeito a ponto de julgar. Quando eu digo julgar, é estabelecer juízo, é dizer: isso é assim, fulano de tal não é crente, ou essa pessoa já apostatou. Quem é você para dizer isso? Todos os dias da minha vida eu falo: Senhor, guarda o meu coração para que eu não me afaste de Ti. Mas eu estou seguro no meu Senhor e na Sua graça. Amém? Então Paulo, em primeiro lugar, fala que ele foi atraído para a graça, para os chamados e convocados por Deus na eternidade. Quem tiver recebido essa convocação vai aceitar. Em algum momento o camarada vai ser convencido pelo Espírito Santo. Então sabe o que você tem que fazer? Você tem que amar, você tem que viver como Jesus vivia, você tem que pregar tempo e fora de tempo, você tem que jogar a semente, porque quando a semente encontrar um terreno fértil, ela vai frutificar. Amém? Glória a Deus. Dá uma cutucada no irmão do teu lado aí e fala assim: você é um agraciado de Deus. Mas em segundo lugar, nos versos 10 a 13, Paulo diz que ele foi atraído para a graça, pela graça, para a igreja de Cristo. Uau! Os versos 10 a 13 eu quero que você preste muita atenção, porque esse trecho da palavra vai falar muito com você. Para que pela igreja, diga pela igreja, diga pela igreja, olhe para o seu irmão, diga pela igreja,
Olhe para aquela câmera lá atrás que está me vendo ali. Levanta, olhe para ali e diga: pela igreja. A multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Queridos, essa dispensação na qual estamos vivendo se chama a dispensação da igreja. E a Bíblia está dizendo para você que a igreja não é uma coisa que você escolhe do jeito que você fala: será que eu vou no cinema hoje ou será que eu vou para a praia? A igreja não é uma opção, porque tem muitos crentes hoje que querem viver o cristianismo fora da igreja. E eu estou dizendo para você que é impossível você viver a plenitude de Deus fora da igreja. Por quê? Porque a igreja é o propósito perfeito de Deus. Então quando você está dizendo: eu não concordo com a igreja, porque tem muito pastor bandido, problema deles. Mas a igreja é de Jesus, é o plano perfeito de Deus. Então quando você se afasta da igreja, você está literalmente, irmãos, perdendo a possibilidade de receber a sabedoria de Deus na sua multiforme forma, muitas formas, né? Na verdade, a igreja, a quem Deus usa para revelar a sua sabedoria, não só às pessoas, mas aos principados e potestades nos lugares celestiais, como diz o versículo 10, é através dela que a multiforme sabedoria de Deus. Esta palavra multiforme aqui, gente, ela literalmente significa multicolor. Vocês se lembram da história de José, que os irmãos deles tinham casacos de uma cor só? Vocês se lembram disso? Mas José tinha um casaco como? Multicolorido. A sabedoria de Deus, meus queridos, ela é manifesta de maneiras diferentes. Para um é de um jeito, para outro é do outro. Não pense você que você vai ter que viver a experiência que o outro viveu. Não, você vai viver a sua experiência. E a sabedoria de Deus se manifesta de maneira multiforme através de cada um de nós, e em todos nós. A igreja revela o mundo, um Deus sábio, poderoso, maravilhoso. Dentro da igreja, a multiforme sabedoria. Por isso que às vezes você vê um pregador pregando, ele sobe, ele dá cajadada. Aí você fala: esse não é de Deus. Não, às vezes Deus tem que dar chibatada também. Aí vem o outro, prega para a alma. Esse é o pregador para a alma. Deus quer curar a alma também. Aí vem o outro e se aprofunda, vai na exegese. Deus também quer que você aprofunde. Aí vem o outro e conta a sua experiência, e as pessoas se convertem. Aí você fala: pai, qual que é o certo? Deus deu dons diferentes, e através dessa multiforme sabedoria, Ele revela ao mundo o Deus maravilhoso que Ele é. Você pode aplaudir o Senhor? Versículo 10 diz: para que pela igreja, diga pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Quem são os principados e potestades? Vocês sabem quem são? Que seres são esses para quem Deus quer revelar sua multiforme sabedoria através da igreja? Muita gente vai dizer: não, esses são os principados e potestades lá de Efésios 6, 12, os demônios. Sim ou não? Vamos ler lá, o texto diz: porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue,
e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Significa que a igreja, olha que coisa tremenda, a igreja tem o poder de manifestar a sabedoria de Deus para os principados e potestades. Quando a igreja avança, quando ela conquista, quando a igreja manifesta os dons, quando a igreja busca o Senhor, quando a igreja faz o seu chamado, ela abala as estruturas do mundo espiritual. Mas será que está falando só de demônios? Eu quero mostrar para vocês que não. Lá no capítulo 1 da mesma carta aos Efésios, os versos 20 e 21, Paulo diz assim: o qual exerceu ele em Cristo, Deus exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Aqui não está falando só de demônio, aqui está falando dos seres poderosos, celestiais em Deus. Caramba, olha o que a Bíblia está dizendo para nós. Que quando Jesus sentou à direita de Deus, Ele estava acima de todo nome, de todo poder, ou seja, inclui as trevas e inclui o reino angelical. Jesus está acima disso tudo. Quem crê que Jesus está acima de todos os seres espirituais? Bom, se esse termo se refere tanto aos demônios, principados e potestades demoníacos, quanto aos seres angelicais, os arcanjos, os serafins, os querubins, Jesus está acima de tudo. O mesmo texto que nós lemos no versículo 10, diz que pela igreja, diga pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Isso significa, irmãos, que os seres celestiais aprendem com a igreja coisas que eles não sabiam. Quando a Bíblia diz que esse mistério estava oculto até então, nem os principais anjos e arcanjos dos céus tinham noção que um dia Deus ia se encarnar, se tornar homem como Jesus, ia viver uma vida de santidade, morrer e ressuscitar, e pegar o povo mais inglório do mundo e transformar esse povo em ministro do Evangelho para a glória do seu nome. Você pode aplaudir o Senhor? Diga glória a Deus. Por isso que Satanás tem tanto ódio da igreja, porque é só pela igreja que esta multiforme sabedoria vai se manifestar. E não é só multiforme sabedoria, falando dos dons diferentes, das culturas diferentes. Você vai lá para a África, você vê os africanos adorando, você fala, meu Deus, o que é isso? É a multiforme sabedoria e graça de Deus se manifestando em todos os lugares. Aí você vai lá para os nórdicos, lá, o povo cantando, aleluia. É a multiforme sabedoria de Deus. É a igreja, é o plano perfeito de Deus. Por isso não fuja dela, venha se abrigar nela. É imperfeita, os homens são imperfeitos sim, mas a graça de Deus é maravilhosa. E é na igreja que a graça de Deus e a multiforme sabedoria se manifesta. Glória a Deus, você pode dar um glória a Deus, irmão? Você faz parte do corpo de Cristo. E é para esta igreja que Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. É por isso que o diabo quer que você fique fora. Eu nunca vi um crente longe da igreja mais crente, mais fiel, cheio do Espírito Santo, cheio de alegria. Nunca vi. Geralmente o camarada está lá, cheio de questões. Eu não vou para a igreja, porque eu me sinto oprimido, porque eu estou com tristeza, porque eu estou com isso, porque eu estou aquilo, porque eu não gosto daquela pessoa.
Mas quando ela diz, não importa que no meio daquele povo tem um monte de gente pecadora, eu também sou. E ela se mistura. E a multiforme sabedoria de Deus vai ser revelada também através de você. Para os principados e potestades. Ao invés deles ficarem te oprimindo, você vai dizer, agora eu vou mostrar para você o que o meu Deus é capaz de fazer. E você, e o seu dom, o seu ministério, e a igreja junta, ela é um torpedo contra a cidadela do inferno. Amém, pode aplaudir o Senhor. Mas eu não sei se tem noção do que Paulo está dizendo, gente. Paulo está falando que esses seres tão poderosos, eles ficam embasbacados com aquilo que Deus faz através da igreja. Eu fiquei pensando, como é que seria isso? O que pode se comparar a isso? Aí eu fiquei pensando, gente, é como se um compositor mequetrefe que nem eu chamasse o Beethoven e falasse, Beethoven, vem cá, que eu vou te dar uma aula de harmonia. Já pensou? Você já pensou isso? Ou então, deixa eu ver uma outra coisa que eu usei aqui. Um jogador amador chamar Ronaldinho e falar, vem cá que eu vou te ensinar a fazer embaixadinha. Vou te ensinar a fazer malabarismo. É mais ou menos isso. Seres que nunca pecaram, perfeitos, e outros seres que pecaram e viraram demônios, mas mantêm o seu poder ainda, olhando para nós, como se fossem bebezinhos, querendo ensinar filosofia, discernimento, autoridade para eles. E Deus faz assim, através da igreja, Ele manifesta a sua multiforme sabedoria. Não é lindo, meu irmão? Você não está alegre, queridos, por causa disso? Deus nos constituiu como instrumentos da sua multiforme sabedoria. Então não barateie um evangelho querendo trazer uma mentalidade do mundo para a igreja. Não queiram trazer uma mentalidade do mundo para a igreja. Porque o que pode ser um modus operandi na tua vida, que vai te dar vitória, não são os conselhos dos homens, mas é o conselho do Deus Altíssimo. É o segredo que estava oculto, é a manifestação dos dons no meio da igreja. Amém ou não? Glória a Deus. E eu quero então lembrar vocês que a igreja que revela esses principados e potestades hoje, verdades que eles nunca imaginaram, tais quais: Deus é soberano e Ele escolhe quem Ele quer. Como assim? Ele escolheu lá na eternidade? Sim, foi isso que a Bíblia diz. Tem muito mais coisa por trás disso, como o arbítrio dos homens, sim, mas lá na eternidade Deus chamou, e Ele pode fazer, como por exemplo, incluir os gentios na família de Deus, porque os judeus em algum momento eles acharam que eles eram bons. Não, nós somos judeus, nós somos o povo escolhido. Sim, vocês foram os escolhidos primeiros, mas não são os últimos. Declare assim: Deus escolheu a mim. Deus escolheu todas as nações. Porque quando a palavra gentil ali aparece no grego é etnias. Etnias está falando de todas as etnias, todos os povos, todas as raças, todos os lugares do planeta Terra. Deus tem os seus escolhidos, e Ele escolheu soberanamente porque Ele quis. Glória a Deus. E você foi escolhido, meu irmão. Isso os anjos não sabiam, é a igreja que manifesta. Em segundo lugar, a igreja é que foi estabelecida segundo o eterno propósito de Deus, que Ele estabeleceu em Cristo Jesus. Versículo 11 diz: segundo o eterno
propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quem escolheu? Responda para mim, quem escolheu? Diga: Deus. Seu propósito não foi algo que no meio do século zero, onde Cristo nasceu, falou: quer saber? Vamos salvar todo mundo também? Não vamos salvar só os judeus, não vamos chamar todo mundo? Não, já estava desde a eternidade. Então, eu quero dizer algo para você, preste atenção. Preste atenção. Por essa razão, a igreja, que é o propósito eterno de Deus, ninguém prevalecerá contra ela. Nem o anticristo, nem ninguém. Nem todos os reinos desse mundo, nem todos os poderosos, nem todo o engano. Nós estamos vivendo em tempo de engano, multiplicação de apostasia e engano. Mas a verdade prevalecerá. Porque ninguém pode destruir os planos de Deus. Amém, glória a Deus, aplauda o Senhor. Dá um grito de júbilo aí, povo de Deus. A igreja já prevaleceu a todo tipo de perseguição. Já prevaleceu ao Império Romano. A igreja do primeiro e segundo séculos foi perseguida e eles queriam extingui-la. É incrível como tem bobagem. Não vou nem falar o que pensei aqui. Que eu ia ter que contar ia contar mentira, ia ter que contar o demônio, né? Mas não vou. Quando a igreja venceu o Império Romano, Satanás fez de tudo para impedir. Nero botou fogo em Roma e culpou os cristãos. Nero matou Pedro, Nero matou Paulo, achando que desse jeito ele impediu o crescimento dos crentes. Querida, a igreja se multiplicou no poder de Jesus Cristo e no poder do Espírito Santo. Ninguém pôde impedi-la. Aí Satanás falou: bom, já que não dá para ir contra esse povo, vamos nos juntar a eles. E aí vem Constantino e se converte, entre aspas. Traz um monte de heresias do paganismo para dentro da igreja. Aí a igreja passa por um período chamado de Era das Trevas. As pessoas não podiam ler a Bíblia e acreditavam em todas as mentiras que nasceram nesse período. Mas ainda lá havia o remanescente. Ainda lá havia um povo que se chamava pelo nome do Deus poderoso. E a igreja não pôde resistir. Quando chegou o tempo, Deus levanta um homem chamado Martinho Lutero. E este homem sozinho fez um reboliço na Europa inteira, dizendo que é somente pela fé, somente pela palavra. Amém ou não? Deus, Ele está controlando, irmãos. E aí vem a época do racionalismo. Começa a haver o questionamento da fé. A fé, de maneira simples, passa a ser vista como algo simplório e burro. E as pessoas intelectuais começaram a achar que valia muita coisa duvidar da palavra de Deus. A ciência nasce para ser um antagônico da palavra de Deus. E ao longo de todos os séculos que a ciência vem como a verdade absoluta, ela já mudou de opiniões 200 e tantas vezes. A última que agora caiu era a verdade considerada um pináculo da ciência. O mundo foi criado pelo Big Bang. E aí vem aquele James Webb, um telescópio mais poderoso do que o Hubble. E acaba com a teoria de que as primeiras galáxias começavam de maneira muito simplória e só com o passar dos milhões de anos elas ficavam complexas. E o James Webb foi até lá os limites do universo e encontrou galáxias profundamente complexas. Pode levantar a ciência, homens. Agora Satanás está querendo entrar dentro da igreja com humanismo, com homens achando que eu tenho direito de ser feliz. Ah, não, a Bíblia é muito dura, vamos reescrever a Bíblia. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão.
Então saiba você, a igreja de Cristo não será detida, porque a palavra de Deus, ela permanece. É o decreto do Altíssimo. Então, meu querido, você vai ficar do lado de fora desse povo amado? Você quer viver fora da igreja, na qual existe a manifestação da multiforme sabedoria de Deus? Nem toda cegueira espiritual da Idade Média, nem toda perseguição durante a Reforma, nem todos os questionamentos que se levantaram e continuam se levantando na filosofia, nada disso prevalecerá diante da igreja. Em terceiro lugar, eu quero dizer que Paulo foi atraído para a graça que o levou para a presença de Deus. Os versos 12 e 13 diz assim: pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Diga, mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Paulo descobriu que a graça de Cristo nos permite entrar na presença de Deus. Querido, com ousadia e com fé, você pode entrar na presença de Deus a hora que você quiser. Você pode ter cometido o ato mais indigno, rasga o coração, confessa o seu pecado e entra na presença de Deus. 2 homens cometeram pecados graves em relação a Jesus: Pedro e Judas. Pedro negou o Salvador, o amaldiçoou, mas ele não correu de Jesus, ele correu para Jesus. Quando ele soube que Jesus estava ressuscitado, ele correu até o túmulo. Enquanto João, que era mais jovem, passou na frente dele, ficou na porta do túmulo. Pedro entrou lá dentro, porque ele queria estar na presença do Salvador. Quando Jesus estava na praia, logo após a ressurreição, e eles passaram a noite inteira sem pescar, Jesus falou: irmãos, vocês amigos não pescaram nada, joguem a rede para a direita. E vieram aqueles peixes extraordinários. Quando Pedro viu que era o Senhor, alguém no barco disse: é o Senhor. Ele, tibum. Ele queria estar com Jesus. Querido, Jesus ama ajuntamentos. Vocês sabiam que Ele está aqui agora? Tem mais do que 2 ou 3 reunidos aqui no seu nome. Ele está aqui. Não fuja da sua presença. Procure a sua presença com ousadia e confiança. Judas percebeu que errou, traiu sangue inocente e achou que podia pagar a conta com a própria vida. A vida de um santo com a vida de um traidor não paga. Por isso Judas está no inferno. E Pedro é uma das colunas da Jerusalém celeste. Quantos aqui querem entrar na presença de Deus? Ame a presença de Deus, ame o ajuntamento de Deus, ame louvar a Deus, ame ouvir a palavra, ame falar de Jesus. Não fique ouvindo essas baboseiras, que você vai ser feliz fora da presença de Deus, porque fora da presença de Deus nós não somos nada ou ninguém. Por isso Paulo, ele sabia que mesmo dentro de uma cadeia, ele estava pleno. Por isso ele diz: não vos desfaleçais nas minhas tribulações. Eu não estou mal, eu sou um grande privilegiado. Vos peço, não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Jesus nunca prometeu que não teríamos tribulações no mundo. O que Ele disse é que Ele estará conosco. Não temais, estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus está com você no leito de morte. Jesus está com você
numa prisão que você passa. Outro dia eu vi o testemunho de uma pessoa aqui nos homens. Não, eu vi daqui entre os homens, aqui nos homens também, um homem que Deus transformou dentro da cadeia. E Jesus faz isso, não tem barreira para Jesus. Quase que afundei aqui. É o peso. Mas uma pessoa escreveu para mim e disse: pastor, as minhas vestes foram transformadas quando eu estava dentro da prisão e o meu pai me levou uma Bíblia e falou de Cristo para mim. Hoje eu estou fora da prisão e eu sou uma nova criatura. Esse é o nosso Deus. Isso ninguém pode fazer. Então eu quero que você feche os seus olhos agora, meu querido. E que você entenda que você nasceu numa geração em que a graça está sendo pregada. Você está entendendo isso? Em muitas outras gerações, eu e você não poderíamos fazer parte do time de Deus. Alguns dos pecados que foram cometidos eram dignos de morte. Mas o plano de Deus eterno, desde a eternidade, era que em Cristo Jesus fosse manifesta a multissabedoria de Deus, para que todo pecador que nele crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Senhor Todo-Poderoso, Pai amoroso, muito obrigado pelo teu amor, pelos perdidos, pelos desvalidos. Muito obrigado pelo amor que o Senhor tem pelos pecadores. Senhor, ajuda-nos a amá-los, a sermos instrumentos do teu amor, até que eles venham a ser transformados pelo teu Espírito e pela tua palavra. Senhor, nós não queremos ser diante do mundo acusadores, mas queremos ser, ó Deus, portadores dessa mensagem de transformação e de graça. Pai, talvez existam pessoas que estejam aqui hoje ou me vendo pela internet, não se sentindo dignas, ó Deus, do teu evangelho. Mas hoje eu quero, como portador da tua palavra de graça, dizer que o Senhor os ama e que quer transformar suas vidas. Se você entrou aqui hoje, a igreja fica com os olhos fechados. Abre um pouco mais aqui as luzes para eu poder enxergar. Se você entrou aqui hoje e gostaria de ser atraído pela graça do Salvador Jesus e conhecer um perdão inexplicável, um amor incondicional, e viver com essa graça maravilhosa que não precisa que nós tenhamos tudo certo, não precisamos ter todo o dinheiro na conta, não precisamos ter todas as coisas vencedoras na nossa vida, basta que o Senhor esteja na nossa vida. Se você hoje quer Jesus na sua vida, levante a sua mão onde você estiver e eu vou orar por você. Graças a Deus. Mais alguém, por favor, levante a mão. Graças a Deus. Mais alguém? Graças a Deus aqui, graças a Deus. Eu peço que você venha aqui embaixo, eu vou descer e eu vou orar por você. Aí embaixo, pode vir, sai do teu lugar. Hoje é dia de salvação, hoje é dia de transformação, hoje é dia em que a graça de Deus vai se manifestar. Aplauda, igreja. Esse é o momento para o qual a igreja existe, o início de uma nova vida. Pode vir. Deus abençoe. Pode vir, eu estou esperando. Várias pessoas levantaram a mão. Eu vou esperar por você, pode vir. Olha o tamanho do varão que vem. Imagine um camarada desse nas mãos de Deus. O inferno já está tremendo. Aplauda, gente. Isso aqui é festa no céu. Pode vir aqui mais para o meio.
Você que entrou aqui hoje, talvez você esteja dizendo: puxa vida, mas eu já fiz isso outras vezes. Mas se você hoje no teu coração não tem certeza da tua salvação, sai do teu lugar, não perca uma oportunidade como essa. Por quê? Porque a gente precisa ter a certeza onde é que nós vamos passar a eternidade. Põe a mão no seu coração, diga: Senhor Jesus, eu quero te agradecer pela tua graça, pelo perdão dos meus pecados. Eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor morreu no meu lugar. E lá na cruz do Calvário, o Senhor já conquistou a vitória para a minha vida. Hoje eu me entrego no altar. Entrego os meus medos, minhas ansiedades, os meus erros. E eu tomo posse daquilo que Jesus fez lá na cruz. Eu o confesso publicamente como meu Senhor e meu Salvador. A partir de hoje, eu quero andar com Ele para toda a minha vida. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Marca essa data. E nunca mais se esqueça quando o acusador vier. Porque ele acusa. Ele vem para apontar o seu pecado. Você aponta a cruz para ele. Fala: lá na cruz, o meu pecado foi cravado. Você crê nisso, meu amigo? Graças a Deus. Eu vou pedir para vocês seguirem os diáconos. Eles vão fazer mais uma oração por você. Igreja, aplauda o Senhor. É para isso que a igreja existe. Aleluia, dá glória a Deus. Se você hoje precisa de uma graça de Jesus, talvez o diabo esteja dizendo: você não merece. Você não merece essa bênção, você não vai ter. Sai do teu lugar pela fé e vem aqui. Vem receber a tua graça. Vem receber a tua bênção. Porque o nosso Deus é um Deus de misericórdia e de graça. Sai do teu lugar. Venha ao trono de graça. Venha com coragem, com intrepidez, por aquilo que Jesus fez. Não é pela nossa justiça. Senhor, aqui está o povo. O povo que veio para o teu altar, que se chama pelo teu nome. O povo que o Senhor escolheu. Senhor, lava-nos para que sejamos mais brancos do que a neve. Purifica-nos, ó Deus, com teu sangue. Abre os nossos olhos. Atrai-nos, ó Deus, pela tua graça. Chama-nos, ó Deus, para a comunhão contigo. Senhor, conforta quem está vivendo um momento de dor, de perda. Alguém que perdeu alguém querido. Conforta aquele que está enfermo. Conforta aquele que está na prisão. Mas, Senhor, do mesmo jeito que o Senhor transformou Paulo, e nada podia tirar a alegria dele mesmo na prisão, o Senhor pode fazer isso na nossa vida. Mas levanta a tua igreja como um exército poderoso, vencedor, porque marchamos debaixo de uma promessa de que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja. E por isso que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo, todos os dias, até a consumação do século.